Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade, e é só sucesso. Irmãos e irmãs, nesse último fim de semana do mês de outubro, nós somos convidados, mês das missões, mês do Santo Rosário, a encontrarmos na Palavra de Deus a força para a nossa missão. Por isso, vamos procurar nossa Bíblia, caçemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na prisão. Eu te digo, dali tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em nossos dias o clima está na moda. Nada mais em voga do que falar em fenômenos climáticos, no chamado efeito estufa. Muito mais do que ficar de olho na previsão do tempo, somos bombardeados todos os dias com anúncios apocalípticos sobre a destruição do planeta, o desgaste da camada de ozônio, a degradação do meio ambiente. Somos alertados sobre os males da poluição atmosférica, o esgotamento dos recursos naturais, a invasão de detritos nos oceanos, como este óleo terrível que vem invadindo o encantador litoral do Nordeste brasileiro. Vamos entendendo o tema das mudanças climáticas, já que agora os meteorologistas são quase da família. Mas, pelo contrário, custa-nos mais entender em que tempo estamos vivendo. Sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, mas como não sabeis avaliar o tempo presente? Diz o Senhor no Evangelho de hoje. Muitos daqueles que escutavam Jesus perderam uma oportunidade única na história de toda a humanidade. Eles não viram em Jesus o Filho de Deus, não perceberam o tempo e a hora da salvação que estava ao seu alcance. O Sagrado Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, atualiza o Evangelho de hoje dizendo: pesa sobre a Igreja o dever permanente de escutar a fundo os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. É preciso, portanto, conhecer e compreender o mundo em que vivemos e as suas esperanças, suas aspirações, o seu modo de ser, frequentemente dramático. E é verdade. Quando vemos a história, não nos custa muito assinalar as ocasiões perdidas pela Igreja por não ter descoberto o momento que então se vivia. Mas, Senhor, quantas ocasiões não teremos perdido agora por não descobrir os sinais dos tempos
Ou o que significa o mesmo por não viver e iluminar a problemática atual com a luz do vosso Evangelho? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Continua a recordar-nos hoje, Jesus. Não vivemos num mundo de maldade, ainda que também haja bastante maldade. Deus não abandonou o seu mundo. Por mais que haja maldade, Deus está conosco, como nos recordava o grande São João da Cruz. Mesmo que haja tanto ódio, violência e maldade, habitamos uma terra onde andou o próprio Deus e que Ele encheu de beleza, porque Jesus está conosco. O mal, mesmo assim, não tem a última palavra. Vejamos que os santos souberam entender os sinais dos tempos em cada época em que viveram. E mesmo diante do mundo egoísta, mau, egocêntrico, eles souberam, em cada época que viveram, dar uma resposta e entender os sinais dos tempos. Assim ocorreu com Santa Dulce. Ela soube, pôde e fez o bem no ambiente difícil de Salvador. Assim foi com Santa Teresa de Calcutá, uma cidade egoísta, num clima de uma religião hindu que dizia que era normal que se sofresse. As pessoas viviam com famílias porque estavam pagando um pecado de outras vidas, assim a religião hindu dizia. Então tinham mais que sofrer. E ela se levantou contra isso. Ela não deixou que aquelas pessoas morressem à míngua. E sim foi Santa Teresa de Calcutá. Assim foi com Santa Teresinha, rezando pelos missionários, por aquele preso que ia morrer sem arrependimento. Ela rezou até o final e na última hora ele pediu ao padre confessor que beijasse a cruz e pedisse perdão por suas faltas. E hoje, assim foi com Santo Antônio de Santana Galvão, cuja memória a igreja celebra nesse dia 25 de outubro. Foi o primeiro santo nascido no Brasil, conhecido como Frei Galvão. O franciscano, fundador do Mosteiro da Luz, que até hoje é referência na cidade de São Paulo, é também recordado por suas famosas pílulas. Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, a 10 de maio de 1739, numa família que tinha muitas posses. No entanto, abriu mão de tudo para atender os chamados de Deus e seguir a vida religiosa. Queria ser jesuíta, mas naquela época eles estavam sendo perseguidos pelo Marquês de Pombal. Abriu mão de tudo para atender os chamados de Deus e seguir a vida religiosa. Aos 16 anos, ingressou no convento franciscano de São Boaventura de Macacu, no Rio de Janeiro. Em 1761, fez seus votos solenes e um ano depois foi admitida à ordenação sacerdotal. Viveu aqui no Rio, no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Frei Galvão, então, foi mandado para o convento de São Francisco, em São Paulo, junto à atual Faculdade de São Francisco, a fim de aperfeiçoar os seus estudos de filosofia e teologia e exercitar-se no apostolado, na missão. Em 1774, fundou o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs Concepcionistas, que atual é local conhecido como Mosteiro da Luz, Patrimônio Cultural da Humanidade, por decisão da Unesco. Mais tarde, em 1811, atendeu ao pedido do bispo de São Paulo e fundou também o recolhimento da Santa Clara em Sorocaba. Já com a saúde debilitada, recebeu autorização especial para morar no recolhimento da Luz, onde passou seus últimos dias de vida aos cuidados das religiosas. Até que em 23 de dezembro de 1822, faleceu aos 84 anos com fama de santidade, devido a toda uma vida dedicada a Cristo e às obras de caridade. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 98 e canonizado a 11 de maio de 2007 pelo Santo Padre Bento XVI em São Paulo.
Frei Galvão ia às casas orar pelas famílias, pelas senhoras grávidas que tinham dificuldade de parto natural. Certo dia foi procurado pelo senhor aflito, cuja esposa estava em trabalho de parto, em risco de perder a vida. Ele não podia ir e escreveu em 3 pequenos papéis um trecho do ofício de Nossa Senhora, enrolou-o como que em pílulas. Estava escrito um trecho do ofício de Nossa Senhora: após o parto, ó Virgem Mãe de Deus, permaneceste virgem e intercedei por nós. Foi o início de suas chamadas pílulas de Frei Galvão. Ele deu, aquele homem que deu a sua esposa e criança nasceu com saúde. Em outra ocasião, um jovem teria procurado com dores causadas por cálculos renais. O Frei deu de novo aquelas pílulas, o rapaz ficou curado. Ele expeliu aquelas pedras renais, cálculos renais. Até hoje, suas pílulas são produzidas pelas irmãs concepcionistas, conforme a orientação de Frei Galvão. Entrega às pessoas que têm fé na intercessão desse grande santo. Domingo encerra-se o sino do Panamazônico. Que Frei Galvão interceda por nós e por toda a igreja. Por sua intercessão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até segunda-feira, se Deus quiser, pedindo pelo meio ambiente, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Agora é com você, meu querido irmão e amigo Padre Marcelo. Até segunda, irmãos queridos e amados. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.